Fala galera, sejam muito bem-vindos. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Primeiro você toma o seu. Agora, eu ainda tô recuperando porque o episódio passado que gravamos há poucos minutos eu cheguei mega atrasado. Não necessariamente episódio passado. De gravado, né? De gravado, né? Porque a gente grava aqui 2 ou 3 ou até 4 episódios, né? Cada Total. vez que nós... a gente vem aqui no estúdio. Mas, turma, antes da gente apresentar aqui o nosso grande convidado, que é de um tema muito importante, que a gente vai correlacionar muito dentro da fisioterapia. Quando vou infartar? Ah, pronto, já. É que eu achei muito bom o nome, mano. Mas que dor no coração você me deu aqui agora. Que susto, cara. Bom, não tem spoiler, vocês já sabem o tema que é. Mas eu vou passar 2 recados que vocês já sabem, que vocês já conhecem. Tira um print, tira uma foto do dispositivo ou do local onde você está ouvindo ou assistindo aqui esse episódio e marca o @Físio Sem Limites lá no Instagram, lá no Story, lá no feed, onde você quiser, que isso ajuda a divulgar cada vez mais nosso trabalho. Mas também agora... o segundo recado é aqui na descrição, seja no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma, tem todos os nossos links para todos os nossos treinamentos, cursos, e-books, tudo aquilo que você precisa para crescer cada vez mais na fisioterapia. Vai dar destaque para algum hoje, já pensando em atividade física? Fisiotube, né, cara? Fisiotube, lógico, tudo a ver. Fisiotube é uma plataforma de exercício onde você tem mais de 1.500 exercícios explicados e demonstrados, com integração no WhatsApp. Você pode enviar para os seus pacientes esses exercícios ou usar mesmo para você aprender, separados e organizados por temáticas, modalidades, como treinamento funcional, fortalecimento excêntrico, concêntrico, com bastão, adaptado, treino de mobilidade e até mesmo os protocolos. Então não perde tempo, é hora de evoluir o seu atendimento com o Fisiotube. Muito bom, então é só clicar aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco lá no @Dr. João Mendes, no @Ricardo Ambrosio Físio, ou também pelo próprio @Físio Sem Limites. A gente tá lá para poder esclarecer tudo para vocês. Agora aquela perguntinha. Bora, praxe. sabe que eu sempre vou olhar o sobrenome, mesmo que é muito fácil, que é pra eu não errar, né? É capaz que você erre. Mas não vai errar. Hoje não vai, não. Hoje não vai. Professor Ricardo Ambrosio. É porque eu erro os sobrenomes. Também, as pessoas têm uns sobrenomes que, mano, que é isso? Às vezes tem uns bem difíceis, né? Professor Ricardo Ambrosio. Vamos lá. Com quem nós estamos aqui? Hoje estamos com o Dr. Andrew Rossi. Aê! Muito boa noite. Seja bem-vindo. Quando vou infartar? Ansioso, né? Calma. Ansiedade é fator de risco? Calma. Também. Vamos primeiro se apresenta, por favor. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Gratidão por estar aqui no programa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, João. Obrigado pelo convite. E espero contribuir aqui com esse bate-papo, né? Podendo aí esclarecer e levar um pouco para a população, né? Os riscos cardiovasculares, os fatores de risco cardiovasculares que perduram, né, na população. E hoje sabe-se que, né, os fatores de risco cardiovascular vão levar às doenças, né, como infarto e AVC, que é as doenças que mais matam na nossa população estatisticamente. Só para a gente poder iniciar também entender, só me ajuda uma coisa. Quando a sua formação você fez primeiro faculdade de medicina e aí você já foi para cardiologia, quando a pessoa estuda cardio, ela vai estudar para ser cirurgião, clínico, só mais ou menos como funciona para as pessoas também entender os processos de dúvida, quando que elas procuram e poder entrar nesse caminho. Excelente pergunta. Então, eu fiz faculdade de medicina, né? Faculdade de medicina em Itajubá. E para você fazer cardiologia, você tem que fazer 2 anos de clínica médica. Eu fiz 2 anos de clínica médica, depois eu fiz mais 2 anos de cardiologia no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. Fiz mais 1 ano de especialização em ergometria, também sou especialista em ergometria e métodos gráficos. E hoje, atualmente, sou pós-graduando em medicina do esporte. Conecta super bem, né? Sim, extremamente. E vai ser muito necessário trazer todo esse conhecimento, né, toda essa bagagem para nós também dentro da fisioterapia, né? Porque a gente utiliza muito do exercício físico e a gente precisa entender mais todo esse processo. Posso iniciar? Lógico. Eu não sei se eu vou fazer essa pergunta, daqui a pouco você vai falar, não, mas tem uma coisa antes. Sempre tem uma coisa antes. Você vai começar com o antes ou você já vai começar? Não, eu vou começar direto, que eu tenho uma dúvida que é importante. Você só não vai perguntar quando você vai infartar, né? Não. Vamos começar do básico, cara. Ó, vamos. O que a gente aprende na faculdade em dinâmica de atendimento? Chegou na casa do paciente, o paciente chegou na clínica, você vai lá colocar o oxímetro, vai anotar a saturação, frequência cardíaca, vai aferir a pressão. Beleza. O que eu faço com esses dados? Acho que esse é o grande lance inicial. Boa. E o que esses dados realmente me mostram? Muito boa pergunta. Bom, esses dados, né, são chamados sinais vitais, né? O que são sinais vitais? É vital para a vida, né? Por exemplo, né, você questionou aí pressão arterial,
frequência cardíaca, saturação, né? E o que a gente tem que perceber? Primeira coisa, avaliar o cenário que está acontecendo, né? Sinais vitais, né? Eles podem, né? Dependendo do quadro clínico de um paciente, por exemplo, um paciente de alto risco cardiovascular. Vamos começar falando de risco cardiovascular, né? Basicamente. Então, quais são os fatores de risco cardiovascular hoje, né? As doenças, né, que a gente fala hoje, né, na população. Então, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, que eu chamo de trio de ouro, e hoje o quarteto fantástico é a obesidade. Não. Tá? Esses Qual quatro... então? Pera aí. Trio de ouro. Trio de ouro. Trio de ouro da cardiologia. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol e o quarteto fantástico é a obesidade. Por que eu falei isso? Porque esses 4 fatores estão associados com maior risco cardiovascular. O que eu quero dizer com isso? Esses 4 fatores podem evoluir com infarto e AVC. Né? Aumenta os riscos, não, né? Muito mais do que uma população que não tem. Então, você me perguntou de sinais vitais. Bom, sinais vitais vai depender, né, do que está acontecendo no momento. Por exemplo, uma pessoa com frequência cardíaca aumentada, ela pode estar com frequência cardíaca aumentada porque fez uma atividade física, subiu um morro, uma escada, ou pode estar num quadro de sepse. Né? Por exemplo, agora um Covid, uma dengue, um chikungunya. Né? Então, ela está com a frequência cardíaca aumentada, mas está num cenário infeccioso. Ou uma pessoa subiu um morro, uma escada, igual você veio correndo aqui lá agora, né? Chegando 40 minutos atrasado aqui no podcast. Você chegou com a frequência. Eu vou falar que eu cheguei e eu encontrei quem tava com a frequência alta. Era você. Agora um salta do outro aí agora. Eu fala primeiro, aí eu vou ter o direito de resposta. eu cheguei puta. A minha atrasado. frequência tava ali de 50. Tava nada. Basal, Eu vou falar. Ó, vamos dar uma arrumada aqui no... Arruma só o fone aqui antes. Isso. Só o Eric pediu pra tirar e colocar de novo. Aí. Ficou bom, Eric? Ó o Eric lá. Melhor? Ajuda ele, Eric. Enquanto eu vou Ajuda, contando, é o Eric. seguinte, galera. Enquanto eu estava no caminho, mandei mensagem pra ele. Ele falou assim, já cheguei mais cedo. Eu falei, cara, atrasou a minha gravação aqui na Medicina da Dor. Enquanto eu tava gravando, estou chegando um pouquinho atrasado. Só que eu cheguei muito atrasado. Eu cheguei tipo 50 minutos atrasado e eu entrei no podcast de esclerose múltipla, quando vocês olharem no finalzinho. Porque não deu, atrasou muito o estúdio. Só que quando eu cheguei, o nosso estúdio ele tem uma escada inicial e aí depois você vai virar pra direita ou pra esquerda pra subir outra escada. Pra direita você entra no estúdio. Cara, ele não entrou na antessala do estúdio. Ele ficou esperando na escada, fazendo step, tipo, por 40 minutos. Eu cheguei e falei, o que tá acontecendo? Tava escuro lá ou tinha luz? Primeiro que eu achei que Tinha luz. achei que Tinha ele ia luz, me assaltar, né? Quando eu vou entrar, alguém me aborda, né? parado lá. Eu falei, mano, o que aconteceu? Aí ele tava de terno e eu falei, político então, vai me roubar de outra forma. Ai, caramba. Essa foi muito boa. Bora, Mas bora. então, voltando Agora ao alinhou assunto. o cabelo, agora alinhou o alinhado no cabelo. cabelo, no topete aqui. É que eles, deixa eu falar, no começo, eu só pra finalizar, eu dei uma risada no começo porque o João mandou aqui, ó, o Eric pediu pra você fazer esse sinal do cabelo pra ele arrumar o cabelo. Eu falei, caralho, eu, careca, vou fazer um sinal que eu tô passando a mão na cabeça, quando que alguém vai achar que é pra arrumar o cabelo? Eu falei, não tem condição. Realmente eu não ia suspender, não ia ter como E suspender. eu mandei pro Eric, como que eu vou falar pra ele que é pra ele arrumar o cabelo? Eu falei, não dá, o João mandou pra mim, não fala pra ele arrumar o cabelo. E o Eric fez o sinal. Eu falei, careca, olha que sinal, cara. Ai, caramba. Então vamos lá, vamos voltar fala de novo da tríade do Quarteto Fantástico e a gente recomeça. Inclusive agora é muito importante porque agora vai sair o Quarteto Fantástico da nova saga da Marvel. Sério mesmo? Sério. Boa. Não, que eu sempre comento isso com o paciente porque a gente tem que falar dos fatores de risco, né? O que vai levar a uma doença, né? A pergunta é quando que eu vou infartar? Quando que eu vou ter um evento cardiovascular? O evento cardiovascular vai depender dos fatores de risco, né? Então eu costumo falar para os meus pacientes no consultório da minha clínica, né? No centro de excelência. As doenças, elas têm componentes genéticos, né? E genética é uma coisa que eu ainda não mudo, né? Embora tenha estudos em animais, murinos, né? Off-label, mas a genética é uma coisa que eu não mudo. Por exemplo, eu não consigo mudar a genética do Ricardo para não evoluir com uma doença. Por exemplo, um infarto, né? Uma hipertensão, uma diabetes. Eu não consigo mudar a genética do João para ele ter um AVC, né? Para ele não evoluir com a doença, no caso. Então, genética é uma coisa que eu não mudo, correto? E tem uma outra coisa que eu também não mudo. Você tem ideia? Idade, a parte de etnia e sexo biológico. Matou. Né? Porque o pessoal pensa que é os hábitos, né? Os hábitos eu mudo, né? Hábito eu consigo mudar. Uma pessoa que, por exemplo, está se alimentando mal,
né, quer mudar o estilo de vida, quer melhorar a qualidade de vida, quer perder o peso, né, quer parar de fumar, né, diminuir ou parar de beber, isso eu mudo. Então, realmente, idade, genética, etnia, sexo eu não mudo, né? Então, isso eu não consigo mudar. Então, as doenças, elas vão evoluir de acordo com a probabilidade genética, né? Se eu tenho uma alta probabilidade genética de ter uma doença, não é que eu vou ter, eu posso ter ou não, a depender dos fatores de risco, né? Por exemplo, estatisticamente, as doenças, o infarto AVC, em média ali ocorre entre 50 e 60 anos de idade, né? Quando você tem uma genética associada a um estilo de vida, você vai ter uma alta probabilidade de evoluir com a doença, né? Por exemplo, uma pessoa mais jovem, mesmo ela tendo genética para ter uma doença, é mais difícil você ver uma pessoa infartar com 20 anos. Embora hoje está acontecendo na população, as pessoas vêm infartando, né, vêm evoluindo com doenças cardiovasculares de forma mais precoce. Até ocorreu o caso do jogador de futebol, né, do Nacional, do Uruguai, né, o esquerdo. Isso, exatamente, o Ruan. E o Ruan, de fato, ele tinha uma doença... Ruan esquerdo, isso. Ruan esquerdo. De fato, ele tinha uma doença genética, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é a mesma doença do Serginho de São Caetano. É a mesma. Inclusive, o Serginho sabia da doença, só que ele queria jogar, o clube não queria, enfim, acabou que evoluindo da certa forma. Mas o Ruan, já que você tocou no assunto, eu não sei como é que foi a avaliação no clube, como é que o clube estratificou essa doença, né? Porque hoje, por exemplo, você tem meios para poder diagnosticar essa doença. Por exemplo, um ecocardiograma, né, uma ressonância, enfim, você consegue diagnosticar, dar o diagnóstico da doença, né? No caso do Juan, não sei como é que foi a avaliação no clube, mas ali Mas pelo que me consta, em outro clube ele já tinha o diagnóstico, mesmo assim continua. Continuou, né? E o problema ali falando de sinais vitais, o atendimento, né? Ali acho que pecou um pouco no atendimento do Juan. Você chegar a ver os sinais vitais, checar pulso, né? Não tinha, o DEA não estava ali rápido do lado, né? Então demorou-se para tomar uma conduta, né? Ele já chegou no hospital praticamente parada, né? Então, checar os sinais vitais, né, de forma rápida, pulso, frequência cardíaca, voltando ao assunto que você perguntou, isso é muito importante, né, para você tomar uma conduta e saber como é que vai ser a evolução de um paciente. Aí vamos lá. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, mas é que sinais vitais ele é uma forma muito generalizada, né? A gente tem que entender contexto. Por exemplo, um paciente jovem, ele vai ter um bebê, ele tem frequência de 120, 150 batimentos, né? Um idoso, ele pode ter uma frequência mais baixa. Um atleta, ele dorme com frequência de 45, 35. Entendeu? Então Bom saber, porque quando me avaliarem eu já sei. Então ele é muito. Ou eu sou um bebê ou um atleta. Exatamente. Então, quando você fala de sinais vitais, depende muito do contexto, do cenário. Lógico que a gente tem que ter uma saturação por volta de 94%, 98%, né? Uma frequência normal ali, ela vai em média de 50 a 100, né? Isso que eu queria chegar. Aí vamos imaginar assim, desculpa interromper de novo, mas só para alinhar uma coisa mais clara ali na fisioterapia nesse primeiro momento, depois a gente vai abrindo. O paciente chegou, vamos imaginar um idoso, chegou. Sentou aqui, a frequência está 110. Que pergunta que eu preciso fazer a mais? Sei lá, ele veio há muito tempo, vamos supor, ele vem comigo há 2, 3 meses, a frequência nunca esteve assim. Então ele chegou hoje, a frequência está 110. O que eu faço? Espera aí uns 10 minutinhos, tomo água, a gente vê de novo. Quais perguntas que eu vou fazer para falar, peraí, isso aqui tá me indicando que eu preciso ver alguma coisa a mais, que eu não posso fazer uma sessão hoje, pode ser uma contraindicação leve. Só para entender assim, um contexto mais geral. É claro que é sempre muito geral, mas Entendi. O que vai mostrar para mim, o que eu devo investigar até chegar em algum ponto e falar, peraí, preciso tirar a mão hoje. Entendi. Bom, o idoso dependendo, né, até do quadro clínico, se é um idoso mais rígido, ou um idoso que é mais comunicativo. Se o comunicativo é mais fácil entender o que pode estar acontecendo. Geralmente o idoso, ele aumenta a frequência por infecção, né? É mais comum ele aumentar uma frequência cardíaca por infecção. Por exemplo, infecção do trato urinário em idoso é muito silencioso, né? Porque o idoso não apresenta sintomas, ele é assintomático, né? Hora ou outra ali, uma idosa pode apresentar uma dorzinha no baixo ventre, uma queixa para urinar, até um sangramento na urina, mas é muito comum. E febre não dá no idoso também. Então a frequência cardíaca é um sinal importante de alerta, tá? Para você for tomar alguma conduta ali, conduzir o idoso, né? Vai fazer uma fisioterapia. Então nesse cenário você tem que descartar a infecção. E claro, né? O contexto que o idoso estava, quando ele chegou, se ele passou um estresse, né? Algum evento ali né, até de maltrato, enfim, né, que deixou ele irritado, que está acontecendo no cotidiano, no dia a dia, né?
Então, tem que, primeira coisa, descartar a infecção, que é o quadro onde vai evoluir para um mau desfecho, né? Um desfecho desfavorável para o idoso. Antes de você tomar uma conduta ali para poder fazer uma fisioterapia, por exemplo. Né? Beleza. E vamos imaginar assim, pressão. Porque assim, você tem vários motivos que podem alterar a pressão, o exercício vai alterar, mas você tem também uma correlação do quanto que você vai alterar a pressão máxima, a pressão mínima. Acho que só para, assim, muitas pessoas não relembram na parte de cardio, então acho que vale explicar o que é a pressão arterial, o que é a pressão máxima, o que é a pressão mínima, o que isso vai me indicar, né? E qual é o possível quadro de dela estar alterada. Perfeito. No idoso, a tua pergunta no caso... Vamos primeiro no contexto geral. O que é a pressão máxima e mínima, né? O que é essa histórica? Perfeito, tá. Bom, pressão arterial. A pressão arterial, né, sistêmica, né? Ela se deve se... Bom, pressão arterial, né, da pressão praticamente sistólica, é a força de contração do volume sistólico cardíaco, né, por exemplo. Então, é a pressão máxima da força de contração. E a segunda pressão, chamada diastólica, é onde há o relaxamento, né, onde há a complacência dos vasos, onde o vaso relaxa e a pressão passa de forma mais lenta. Então, quando o coração bate, né, ele faz a sístole, né, que é a contração, há uma vasoconstrição arterial, né, periférica, e aumenta a pressão no endotélio dos vasos, né? Então a pressão primeira sistólica vai lá em cima. E depois acontece a fase de relaxamento, né, onde os vasos vão ficando menos complacentes, e aí a pressão diminui. A última batida é a pressão diastólica. Então, quando você vai aferir a pressão, né, hoje em dia as pessoas sabem aferir a pressão, embora tenha um manguito digital, né, que está preconizado pelas sociedades brasileiras de cardiologia. Então, o primeiro batimento é onde acontece a pressão máxima, que é a pressão sistólica, a maior força de contração, né, onde é a maior pressão. E depois o coração relaxa, que é a pressão diastólica. Né. Até vou aproveitar isso daí, não era nem isso que eu queria perguntar, é que eu peguei essa sua última fala. Hoje smartwatches fazem todo esse monitoramento, inclusive de batimento cardíaco. Não precisaria ter uma certa pressão? Ele é fidedigno mesmo? Como é que funciona? Até pra gente ter esse acompanhamento, né? Porque às vezes ele pode te dar um pico de uma coisa que não está acontecendo ou não te alertar daquilo que está acontecendo. Exato. Então, os smartwatches eles ainda não foram preconizados nas diretrizes, né? Brasileiro pelo menos, né? Por conta... Eles não fazem o movimento de pressão. Sim. O que é preconizado nos smartwatches é a frequência cardíaca. Isso está muito validado, já está validado nas diretrizes aí, americana, europeia, né, brasileira. Tem alguns smartwatches que falam que dão a pressão, a pressão arterial, ainda, e isso não faz sentido. Mas ainda não vai chegar um ponto ali que a tecnologia vai chegar, que eles vão conseguir aferir a pressão de fato, né? Porque a primeira... justamente é o fato dele comprimir, né? A primeira pressão sistólica e o relaxamento diastólico. Então isso aí fica mais fidedigno para você medir a pressão. Essa pressão ela não é tão fidedigna, né, dos smartwatches. É uma pressãozinha ali que a gente não pode confiar, né? É um dado não tão confiável. Agora a frequência cardíaca ele consegue medir. Por exemplo, pacientes que têm arritmias, tá? Aquela arritmia chamada de fibrilação atrial, pelo menos aquela fibrilação. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum na população, é a arritmia mais comum do idoso, que é onde vai levar ao quadro de AVC. Inclusive, lembrei que o smartwatch aqui faz eletrocardiograma. Então, exato. Aí o que ele faz? Ele consegue detectar essa arritmia que às vezes um outro exame não consegue. Vou fazer aqui. Vamos ver. Não, brincadeira. Ele detecta a arritmia e manda direto até para o médico. O médico consegue saber se o paciente está fazendo essa arritmia, entendeu? É uma arritmia... Olha lá. Tem todos os dados aqui. É que eu nunca mexi, depois eu vou Mas dar uma a arritmia ele consegue detectar e é preconizado. Eu tô só esperando ver o que o João vai descobrir hoje. Cada podcast ele já descobre uma condição patológica diferente. Faz parte, né? Depois a gente cuida. Mas é muita coisa pra cuidar, velho. Seu plano de saúde vai ficar caro, né? As pessoas vai descobrir. ficar. Se for corpo participativo, então, já era. Mas, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta ainda em relação a isso. Porque quem perguntou o que é a sístole, o que é a diástole, etc. Eu acho que mais importante do que isso é a gente entender na prática também algumas coisas com os nossos pacientes. Por que você chega no paciente, daí você faz uma aferição de pressão, sei lá, tá 18, tá 20, etc. Daí o paciente fala, não, isso aqui é normal, porque eu tenho piores, né? Existe um limite máximo, um limite mínimo, de fato, ou realmente alguns pacientes vai passar um pouquinho da referência, sei lá, 14/9, e é normal ou não é normal? Como que eu vou entender essa referência com os pacientes na prática? Hoje tá baixo, mas é normal tá baixo assim mesmo,
né? Como que eu vou metrificar isso daí, né? Avaliar de uma forma mais adequada? Muita boa pergunta, excelente pergunta. Então a pressão arterial é um dado ali que a população fica na dúvida realmente, né? De quando eu estou hipertenso, quando eu devo procurar um pronto-socorro, quando eu devo tratar, quando não devo. Tá 16/10, mas eu tô bem. Exato, existem alguns limites sim, onde deve começar a tratar, né? Por exemplo, a nível ambulatorial, um paciente, mais uma vez falando de fator de risco, um paciente que ele é baixo risco cardiovascular, ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, ele não tem colesterol, ele não fuma, né? Ele não bebe, ele é um paciente de baixo risco. Ali ele está tolerado uma pressão até de 14/8, tá? 14/8 não é uma pressão ideal, mas você consegue mudar o estilo de vida ali em 3 meses, você reavalia ele, retorna para você vê a necessidade ou não de entrar com medicação. Então 14/8 para essa população. Uma população mais de alto risco, paciente é hipertenso, diabético, colesterol, fuma, a meta é menor. A meta ali é 13/85, 13/8, tá? Um paciente idoso, a meta já muda. O idoso não precisa ter pressão 12/8, 11, né? E o idoso classifica em duas populações, o idoso rígido, o idoso mais acamado. O acamado, você consegue tolerar pressões maiores, por exemplo, 16/8. O idoso que é mais ágil, aquele idoso que caminha, que anda, né, que pega que brinca, né, com o neto no colo. Esse aí a gente tolera uma pressão um pouquinho mais baixa, né, de 15/8, tá? Agora, a pergunta que você deve estar querendo me fazer é de quando eu devo procurar um serviço médico. Sim. Né? De urgência? De urgência, exatamente. Acima de 18/10, 22 já é considerado uma urgência hipertensiva, principalmente quando o paciente tem sintoma. Porque o que é o problema da pressão? A pressão arterial, 80% da população não sente nada, não tem sintoma. É silencioso. É silencioso. Às vezes você está lá jogando futebol, a pressão lá está batendo 18, 20, você fala, tô bem. Aquele atleta de final de semana, eu jogo bola, doutor, final de semana. Pressão lá 18, 20, ele não sente nada, tá? Isso é arriscado. Para você liberar uma pessoa para fazer atividade física, a pressão pelo menos ali abaixo de 16/8, tá? Essa meta, não sou eu que estou falando, isso é diretriz, tá? Acima disso, né, você não deve se liberar uma pessoa para poder fazer atividade física, né? Uma corrida, principalmente uma musculação, exercício resistido, onde você tem um aumento da pressão arterial, do que um exercício aeróbico, né? Então, metas acima de 18/10, né? Se a pessoa tiver sintoma, tem que procurar o pronto-socorro, né? Se ela mediu eventualmente 18/10, procurar um médico, um cardiologista, para poder fazer o acompanhamento e tratar essa pressão, né? Então, isso ela é classificado de acordo com a população. Você entendeu a ideia? Assim, qual o risco da população? Existe o padrão, mas não uma receita de bolo. Mas não é receita de bolo, entendeu? Se é um paciente de baixo risco, um jovem, né, que não é hipertenso, não tem diabetes, não fuma, 14/8 no consultório, você não vai já iniciar uma medicação. Entendeu? Você consegue reavaliar ali, te dou 3 meses para você mudar o estilo de vida. Às vezes ele está comendo mal, ele está num cenário ali de estresse, se alimentando mal, ganhando peso, né? Você dá ali 3 meses para ele perder peso, melhorar a alimentação, né, fazer atividade física, ele retorna e a pressão cai sem você precisar mexer com medicação. Perfeito. Entendeu? Eu acho que depois a gente pode entrar no esporte, que acho que é extremamente importante, e é só pra a gente não esquecer tanto da parte de o que eu espero de pressão alterada, por exemplo, em esporte de final de semana, ou quem vai na academia e tudo mais. Mas antes, muitas pessoas, acho que ainda continuam fazendo isso, mas assim, você tá meio pálido, tá com a pressão baixa, abre um pacotinho de sal e joga na boca. Funciona. Ela funciona, vai aumentar a pressão. Porque tem sódio, o sódio, né, componente do sal, vai aumentar a pressão. Isso funciona. Né? Naquela população que tende a ter hipotensão, isso é mais comum em mulheres. Né? A mulher, principalmente meninas, né, elas têm, né, a pressão, você tem o sistema então nervoso simpático e parasimpático. As mulheres são mais vagotônicas. Então você pega lá, mulher naquela faixa etária de 20 e poucos anos, entra em metrô, lugar quente, banho quente, acontece aquela hipotensão, né, que a gente chama de reflexo vagal. Então elas desmaiam por vasodilatação. Então o sal aí nesse caso funciona, né? E tem alguns mecanismos que você pode melhorar essa resposta vagal, vagotônica. Por exemplo, atividade física, musculação, você melhora o tônus simpático, né? E o sal é uma medida de urgência para você estar, né, podendo fazer com que a pressão suba mais rápido, ou deitar a pessoa e erguer as pernas para cima também ajuda bastante o retorno venoso. Né? Então você melhora a hipotensão. Beleza. Né? Antes de... Quer pro esporte ou você... Não,
Você ia terminar com alguma coisa agora? Não, agora eu tenho dúvidas de esporte, Tá, mas você... então antes de entrar no esporte, eu tenho uma outra dúvida que você falou do trio de ouro, né? Aliás, o Quarteto Fantástico onde entra a obesidade, né? Como que eu vou classificar o que é obesidade e o que não é? Porque por muito tempo a gente considerou o IMC como referência para sobrepeso e para obesidade. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que o IMC não reflete exatamente, né, a sua composição de massa corporal, que pode ter uma mulher muito musculoso, que tem ali bastante massa magra, mas que no IMC vai estar maior. Né? Então, essa pessoa pode ser um cardiopata, pode ter um risco cardiovascular, sim ou não. E quais seriam as medidas mais adequadas para a gente poder entender qual que é esse risco da obesidade, relação cintura-quadril ou algum outro tipo de situação? O que realmente traz a determinação de obesidade para esse risco cardiovascular? Excelente pergunta. Melhorando as perguntas, né? Não, cara, eu posso falar um negócio? Eu falei, caralho, eu fui até olhar o celular dele. Eu até olhei aqui, eu falei, mano... Não tem chat GPT, não tem nada não. Eu dei uma olhada aqui. Não tem nada não. Eu fiz assim, ó. Falei, caralho, mandou Você bem, viu? velho. Acabou, aqui, Parabéns. Excelente pergunta. velho. Opa, ó. Chique. Boa, arrepiou, caraca. Vou tomar aqui a aguinha. O que ele tratou? Ele tratou do quadro de síndrome metabólica. Né? Síndrome metabólica é hipertensão, né? Onde leva ele a obesidade, onde vai levar a hipertensão, vai alterar ali triglicéridos, né? Índice glicêmico, e vai aumentar o risco cardiovascular desse paciente. Né? Hoje em dia, né, a melhor forma de você classificar um obeso de fato, quando é disponível, né, infelizmente nem em todos os lugares, mas seria a avaliação da bioimpedância, por exemplo. Pela composição, a composição pela quantidade de excelente. Gordura mesmo. Não é única, né, Sim. mas é uma boa avaliação ali para você ter uma ideia, porque a bioimpedância, né, é uma balança onde a pessoa sobe, né, passa uma corrente ali de baixa voltagem, então onde consegue detectar ali o peso, a massa muscular, esquelética e a massa de gordura, e bem como sua porcentagem. E onde está concentrado essa gordura ou a falta de músculo, né? Essa era a minha pergunta, porque, vamos dizer assim, você tem pessoas com sobrepeso ou obesas proporcionais, digamos assim, exato. Mas você, pelo menos me corrija se eu estiver errado, eu sempre vi, estudei e sempre fui ensinado dessa forma, que a pessoa que tem, por exemplo, um abdômen muito grande e um quadril pequeno, e a pessoa, vamos dizer assim, é magra nos membros, aquela é um potencial, risco muito maior Faustão. de cardiovascular. Exato. Pode ser. Não era o modelo do Faustão? Não, sabe? Físico? Tô falando sério. Não, o tiozão do bar? É isso. É isso. É o tiozão do bar, que a gente brinca a barriga de cerveja. Exatamente. Entendeu? Parece Esse é um potencial maior risco aí, um risco maior de cardiovascular do que uma pessoa obesa proporcionalmente, digamos assim? Muito mais. Então, essa avaliação, né, da bioimpedância, o que ela vai mostrar? Ela vai me dar o risco cardiovascular, se é aumentado ou não. Por exemplo, uma pessoa que está lá com peso X, ela está acima do peso, por exemplo, né, tem uma baixa porcentagem de massa muscular, com alta taxa de porcentagem de gordura, com uma gordura visceral localizada, o que aquela bioimpedância está querendo dizer? Isso está aumentando o risco cardiovascular. Né? É um sinal que essa pessoa, futuramente, ela pode evoluir com desfecho desfavorável cardiovascular. O exemplo aí do tiozão do bar, do Faustão. Né? Não só a própria gordura, né, mas como a falta de músculo também é um fator de risco cardiovascular. Tá? Pessoas com pouco músculo, inclusive isso já foi até estudado, elas evoluem com desfecho cardiovascular mais desfavorável. Você pega aquele idoso, por exemplo, vai no mercado, ele não consegue pegar uma sacola do supermercado, ele não consegue subir uma escada, ele não consegue colocar um neto no colo. Né? E a chamada sarcopenia do idoso. Esse idoso ele tem um risco cardiovascular mais aumentado. Então não é só também o obeso. Tá? Claro que o obeso ele vai ter a gordura visceral aumentada, ele vai ter a esteatose hepática. A esteatose hepática, né, identificado no ultrassom, por exemplo, a esteatose hepática ela aumenta o risco cardiovascular. O que eu quero dizer com isso? As pessoas tendem a ter maior probabilidade de ter um infarto e um AVC. Vamos entrar então na parte esportiva aí? Vamos começar um pouquinho de esporte. Bora lá. Eu tenho primeiro uma dúvida um pouco mais geral. Vamos supor que você vai fazer um exercício, porque essa ainda entra muito também na fisioterapia, no padrão de reabilitação. Fazer um exercício para membro superior. Quando eu vou começar a fazer um exercício em frente para bíceps, como que acontece com as questões vasomotoras? Você vai ter uma vascularização, você vai ter uma contração vascular periférica
geral e vai ter uma dilatação no local do músculo? Como que funciona mais ou menos? Porque daí eu queria que você contasse sobre isso e partisse para qual a diferença vascular e cardiovascular em relação ao exercício de membro superior para membro inferior. Entendi. Bom, em relação à atividade física, né? Atividade física a gente sabe que ela melhora, né? O tônus vagal, o tônus simpático, né? E entre exercícios de membro superior e inferior, hoje tem alguns estudos Resposta aguda, tá? Hoje tem alguns estudos que mostram que exercícios de membro inferior, por exemplo, estão associados com melhora da hipertensão, tá? Pelo agrupamento muscular, do tamanho do agrupamento, melhora esse tônus simpático, aí vamos dizer assim, né? Você consegue diminuir o tônus simpático, né? Porque a hipertensão, ela ocorre de que forma? Quando você tem um tônus simpático muito exacerbado. Então, quando você consegue diminuir esse tônus simpático, inclusive tem vários trabalhos, né, até de colegas lá da USP, né? O Francis, né, ele publicou bastante, ele estudou bastante essa parte de tônus vagal, tônus simpático. Quando você consegue diminuir o tônus simpático, você melhora, por exemplo, uma hipertensão, tá? Então, os exercícios de membro inferior, eles estão mais associados com melhora desse tônus aí simpático, tá? Beleza, agora uma coisa sobre membro inferior. O pessoal tá lá na academia, vai fazer um agachamento e vai botar bastante carga. Muitas pessoas, quando começam a aumentar a carga, elas gostam de aumentar a carga e beleza. Aí quando você tá fazendo o agachamento... Você gosta de aumentar a carga. Eu curto, mas hoje eu já entendo os limites melhor, assim, né? Pra poder ter um rendimento, tem que entender limites, senão eu não consigo treinar no outro dia e piora a situação, né? Sim. Então, vamos lá. A pessoa tá fazendo agachamento. Põe lá o peso do corpo, vai pra fazer agachamento. Então ela pesa lá 100 quilos, ela põe 100 quilos pra fazer agachamento. Às vezes vai terminar o agachamento, cara, tá vendo tudo piscar assim, em preto. Isso é uma alteração cardiovascular, isso é uma alteração mais respiratória, que você fez muita valsalva, é uma alteração de pressão, um pico que deu por conta dessa resistência que você guardou muito, por muito tempo, a resistência vascular alterada. Como que funciona essa questão? Bom, até pode ser sintomas, né? Visão ofuscada, tontura. Pode ser, você tem que avaliar o paciente e perguntar, né, parar o exercício e investigar fatores de risco. Sensação, né? Que você está flutuando, que você está meio Porque tem galera que faz e desmaia, né? Porque pode ser o excesso de carga, mas assim, desmaiou já é outro quadro. Desmaiou porque está fazendo baixo débito, né? Por que a pessoa desmaia? Pode ser um quadro vagal sim, mas um desmaio no exercício físico pode ter acontecido alguma coisa no sistema de condução cardíaco ali, né? O coração pode ter ocorrido um desequilíbrio ali do sistema de condução, e o coração pode ter dado uma chacoalhada ali. Ou seja, ele não injetou o fluxo de sanguíneo correto para o cérebro, né? Devido a um esforço, ele pode ter evoluído com uma arritmia, por exemplo, o coração pode ter fibrilado, houve um desequilíbrio, né, do músculo cardíaco, de tal forma que ele não conseguiu injetar o fluxo sanguíneo para a cabeça, e a pessoa desmaia. Esse é o quadro de síncope, né? Então você tem que investigar um quadro, né, fator de risco cardiovascular, fazer uma avaliação ali pré-participativa antes dessa pessoa. Se ela acontece que ela vai toda vez na academia, ela fala, tô com tontura, a vista está escurecendo, né, está acontecendo isso com frequência constante. Então você tem que fazer uma avaliação ali, descartar se ela tem uma arritmia, por exemplo, né, ver o músculo cardíaco, se tem alguma alteração mecânica, né, estrutural. Então, nesse cenário tem que fazer uma avaliação, né? Mas sentiu dor, tontura, desmaio, você tem que parar o exercício e avaliar. Desmaio para mesmo, né? Desmaio tem que parar. Não tem jeito. Você tem que parar, não vai fazer atividade física. Né? Agora, dor torácica, se o paciente está fazendo exercício e evoluiu com dor torácica, aí é um quadro que ele pode estar até infartando na hora do exercício. Né? Então vou aproveitar essa questão da dor torácica. A gente não falou da dor. A dor torácica, para quem ali está com alguma coisa cardíaca possivelmente acontecendo, ela sempre é pontual, ela é geral? Como que a pessoa vai perceber se realmente pode ser uma dor intercostal ou qualquer coisa relacionada? Dor torácica no exercício? Já. Tá vendo? Excelente. Sabia, puta que eu parei, eu sabia. Agora eu tô vendo, treinando com ele, eu tô com dor torácica, velho, vou infartar. Mas eu corri 36 km em 3 horas. Cara, chegou uma... Mas não era infarto, não. É a dor da fadiga muscular. Exatamente. Mas essa pergunta é excelente, né? Porque quando a gente vai tratar de fato uma dor torácica típica ou uma dor torácica atípica, né? Geralmente uma dor torácica típica é aquela dor que ocorre principalmente quando você está fazendo um esforço. Fala, doutor, subi um morro, uma escada, peguei um peso, uma sacola do supermercado, fiz um exercício mais intenso. No momento do exercício, você começa a evoluir com dor.
que é a chamada angina. Tá? Isso é muito mais típico e melhora no repouso. Uhum. Tá? Então, dores torácicas típicas pioram com o esforço físico. Tá? Ela pode evoluir para o lado direito ou esquerdo, ir para braço direito ou esquerdo, subir para pescoço, mandíbula, tá? Ou ir para o dorso das costas. É isso que eu ia falar. Normalmente, quando eu tinha episódios assim, era muito associado à torácica. A dor lá e dor aqui. Não dá, mano. É sempre, velho. Ué, eu tô exemplificando, De zumbido a infarto. Tá. O João Mas é assim, combatente, Mas eu tô né? inteirinho aqui, Se, ó. for, Tamo indo, se pô. for associado durante o esforço, a gente tem que descartar um quadro de síndrome coronariana, tá? Se for associado principalmente ao esforço. Descartado? E que melhora Não. no repouso. Não tá descartado. Você fez exame? Não, é. Vou ter que fazer. Então, tem que fazer a É avaliação. melhor, só pra garantir. E é uma dor que ela melhora no repouso, tá? Ela não dura muito, ela dura 10, 20 minutos quando tá fazendo exercício e Mas melhora não foi no essa repouso. semana, tá? Isso faz muito tempo. Bom, pra quem não sabe, na verdade muita gente já sabe, deixa eu até explicar aqui. Vai. Mas sabe o que era nessa época? E eu falo tranquilamente, eu já fui fumante. Então você já tinha um fatorzinho de Não, risco. eu falo tranquilamente. É. Parece que ele ia falar, eu usei cocaína. Não. Eu falo tranquilamente. É porque você fala assim, um profissional de saúde. Não, eu Entendeu? falo tranquilamente. Eu sou tranquilamente, eu usava reabilitado. Não, porque as pessoas. Sou usuário de crack. As pessoas- Eu morei na crack. As pessoas têm vergonha de falar Exato. disso por ser profissional de saúde. Não tem Exato. problema, porque eu já passei por uma experiência que eu falo, pô, isso E o aqui não foi bom pra pendrive, minha hoje, vida. ninguém tem vergonha, Não, pendrive não. Nunca fumei pendrive. Já fumei pendrive? Você tá louco. Não, Você parou pelo no amor de Marlboro Deus. Light, né? Você parou, É no você Marlboro parou Light. Marlboro Light, né? Exatamente, Marlboro Light, esse Cigarro cigarro. de menta? O Gold. Não, Você usa- o dourado lá. Não, Começou a esse aí fumar o também não. Marlboro vermelho, depois foi pro Light, achando que ia ser mais tranquilo. Não, sempre foi no Light. tô de dieta, tô no Marlboro Mas Light. eu tinha incômodos nessa época, com certeza tinha alguma coisa associada. Poderia ter feito Com uma certeza. estratificação de risco, né? Então, dor que piora ao exercício. Radia para membro direito ou esquerdo. Pescoço. Dura 20, 30 minutos. Melhora no repouso. É uma dor típica. Enquanto as dores atípicas, é dores ali pós-exercício, que fica, doutor, tem uma dor que é bem pontual. Quando eu aperto, dói. Dura o dia inteiro. Né? Não está associada a quando aumenta a atividade física, sobe morro, escada, enfim, não tem fator de melhora. Geralmente não são dores associadas ali a uma doença coronariana, tá? Mas, né, a gente sempre tem que, mais uma vez, avaliar os fatores de risco. Se é uma pessoa de alto risco, doutor, tem na família um irmão que morreu com 40 anos de morte súbita, né? É uma dor atípica, eu não posso descartar, né? Eu tenho que fazer uma estratificação de risco ali, mas com acurácia melhor. É verdade. Falando nisso, eu preciso passar exatamente por um desses motivos. Quando eu comecei a passar com a Miriam, foi por causa do falecimento do meu pai, que eu falei, não, preciso me cuidar de forma geral, e eu fui escolhendo organizadamente o que eu ia fazer primeiro. Só para o pessoal aqui saber, se vocês não assistiram o episódio da doutora Miriam, vai lá. Eu não lembro agora o número de cabeça, mas já tem um que já está liberado. E tem um outro segundo episódio também que a gente ainda não sabe quando que vai liberar, mas em breve vai estar por aí. Que foi animal Assiste. também. Foi sensacional. Foi surreal. incrível, foi incrível. O primeiro foi sobre câmera hiperbárica, que inclusive você também é responsável Sim, pelo Centro de Excelência, não é? Sim. O primeiro foi de câmera hiperbárica e o segundo foi de fatores mais endocrinológicos, falou até sobre emagrecimento, as questões do Ozempic, desses Sim. fatores hormonais. E aí agora a gente vem para a parte de cardio. Agora, já entrando nisso, então a pessoa vai começar a fazer exercício. Qual que é o check-up mínimo para ela poder fazer com segurança? Excelente pergunta. Uma pessoa que quer começar a fazer exercício físico, né? A gente tem que fazer a chamada check-up cardiovascular, avaliação pré-participação, né? Basicamente, no meu consultório, né, eu como cardiologista, que a gente faz, né, um simples eletrocardiograma, né, claro, antes do eletrocardiograma, anamnese, né, fatores de riscos, né, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, histórico familiar, fuma, bebe, sedentário, enfim. E aí a gente parte para os exames, né, exames, um eletrocardiograma simples, né, de 2 derivações, que é feito em 5 minutos, onde você já consegue detectar o ritmo do paciente, né? Se ele está fazendo uma arritmia naquele momento. O eletro ele mostra um paciente que já até infartou, se tem uma área de fibrose, né? Se tem um coração grande, um coração que sugere uma sobrecarga ventricular, uma miocardiopatia, enfim, simples. Né? E a gente parte para os exames de imagem, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame, que é um ultrassom do coração, basicamente, onde ele avalia mecanicamente o coração. Ele consegue mensurar, né, o lado esquerdo e direito, né, medir o tamanho do coração, a massa, né, do músculo, consegue ver as válvulas,
né, e consegue ver a força de contração, que é a chamada fração de ejeção, né, do bombeamento. Por exemplo, na miocardiopatia hipertrófica, a doença do Serginho, do Juan, um ecocardiograma você consegue detectar. Né? Teve até um outro camaronês, um Mark Vivian Foe. Né? Exatamente. Você vê um simples ecocardiograma, você consegue detectar se é uma miocardiopatia do atleta, que é o atleta, ele evolui com o aumento da massa e não necessariamente é uma doença. Diferente de uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença congênita, né? Onde você tem uma alteração ali do músculo, né? Do septo, da via de saída do ventrículo. Então o eco ele consegue identificar, separar se é uma doença do atleta ou se é uma miocardiopatia congênita. Esses exames quem faz é o cardiologista? É o cardiologista. Ou é o cardiologista / ecocardiografista. Então ele fez cardiologia, né? E se especializou em ecocardiograma. Agora a gente também entendendo um pouquinho mais em relação ao check-up, né, inicial. Opa, que travou aqui. É que a gente vai gravando também para poder depois postar. O João tá com problema de usar o Instagram para gravar. Ô, João, o que tá acontecendo, velho? Fica mais fácil aqui. Mas só completando o check-up, então, anamnese, eletro, eco. Um simples ali, teste ergométrico, onde você consegue colocar o paciente... De esforço? De esforço. Né? Você vai, né, o paciente geralmente se procura no consultório, né, principalmente hoje os jovens, né, que querem fazer atividade física, né, ou meia idade, ou até um idoso, né, enfim, você coloca ele na esteira, vamos fazer exercício. Né? Às vezes ele está ali sentado, né, ele não sente nada, porque ele também é limitado, né? Ele não vai nem na padaria. Quando você coloca ele na esteira, você vai submeter ele a um exercício físico, né, monitorizado, né? E conforme você aumenta a velocidade da intensidade do exercício, esse paciente, dependendo, ele começa a sentir dor torácica. Altera o eletro, sugere uma alteração ali na nível coronariano, ou ele faz uma arritmia, né? Então é simples, né? Uma esteira hoje é muito simples a gente fazer. Me surgiu uma dúvida aqui. Os testes normalmente que você relatou, e o último é um teste de esforço, mas é um teste de esforço aeróbico. Existe teste de esforço para exercício anaeróbico, exercício resistido, né? Porque a pessoa ela vai ali para academia para fazer especificamente, vamos falar, um treino de força. Ela não quer correr, não quer fazer bike, não quer fazer nada. Ela vai um treino de força. E você vai fazer um teste que vai avaliar a parte muito mais de um treino aeróbico, você está avaliando em um outro ambiente. Você pode transferir o resultado da avaliação para o ambiente de um treino de força para um treino de corrida, ou teria que fazer um tipo de avaliação específica porque é a especificidade do que ele quer treinar? Eu posso só fazer uma colocação junto, que é quase isso que eu ia falar. Era quase isso que eu ia falar. Hoje a gente vê na internet um grande mundo de desinformação. Essa é a verdade, né? Tanto da parte de profissionais de educação física, quanto de médicos, quanto de fisioterapeutas e quanto de coaches, aquelas pessoas que fazem ela mesmo, não tem formação em nada, mas quer falar da própria experiência, né? E a gente vê muito disso. Vamos fazer o exercício resistido, você não precisa de aeróbico para emagrecimento. Vamos fazer só o aeróbico, você não precisa de resistido para melhorar as suas condições cardiorrespiratórias, cardiovasculares, né? Aproveitando então a parte dos testes, como ele perguntou, e qual então seria as melhores opções para você poder iniciar então aí na parte de exercícios, também pensando já no cardiovascular? Tem que ser os dois? É só um que tá bom? Precisa complementar? Como é que é dar essa distribuição? Bom, no exercício, né, o teste ergométrico ele tem uma boa acurácia para você poder avaliar um paciente para poder, por exemplo, liberar ele para fazer uma atividade física, né? Mas se você conseguir fazer a ergospirometria, você tem uma acurácia muito, muito melhor para poder identificar o volume de oxigênio, que é o chamado VDO2, né? Porque a ergospirometria ela consegue mensurar não só a parte eletrocardiográfica, como também mensurar a medida dos gases, volume dos gases. Me corrija se eu estiver errado, o fisioterapeuta também tem isso como procedimento? Muito. Foi a primeira coisa que eu dei aula na minha vida. Foi? Foi, eu dei aula eu estava na graduação de fisioterapia, eu dava aula para educação física e depois dei aula na pós, que era o mesmo segmento, sobre ergospirometria. Mas não como ensinar, realizar o procedimento em si. Não, assim, a gente ensinava para poder realizar esse procedimento. Não, sim, mas o fisioterapeuta tem essa competência? Sim, mas se eu não me engano tinha que ter um médico na sala, porque é um teste de muito esforço e tudo mais. É um teste de esforço, você vai induzir o paciente a um estresse. Então, né, você vai liberar ele, por exemplo, fazer uma atividade física. Especificamente, igual vocês perguntaram, né, um paciente que, por exemplo, quer correr, né, onde que ele quer melhorar aquela corrida, né? Então você tem que entender quais são os limiares desse paciente. Por exemplo, um paciente que ele quer melhorar a performance. A ergospirometria, ela consegue identificar os limiares aeróbicos e anaeróbicos, né? Então a gente tem lá o primeiro limiar, né, que é o LA, e depois a gente tem o PCR, que é o ponto de compensação respiratória, o segundo limiar, né?
Nesse intervalo é onde o paciente está acontecendo está entrando em anaerobiose, né? Depois do segundo limiar, ele começa já a produzir ácido lático, lactato, ele começa a cansar. Então, um paciente que quer melhorar o rendimento, a gente trabalha nas zonas ali de terapia, vamos dizer assim, né? É um paciente, por exemplo, que quer correr, né, uma maratona lá de 5, 10K, a gente trabalha ali na quarta zona, próximo ao PCR ali, do ponto de compensação respiratória, onde ele vai começar a entrar em anaerobiose, que é onde ele consegue melhorar a performance numa maratona. Claro, associado à dieta, alimentação, né? Colocar os nutrientes corretos nesse paciente, fazer essa periodização nutricional correta, aí você consegue trabalhar especificamente. Agora um paciente amador, né, que quer, doutor, eu não faço exercício, quero começar. Você não precisa trabalhar ele nessa quarta zona. Você consegue colocar ele numa ergospirometria, identificar, né, mensurar esse VDO2 dele, né? Você consegue colocar ele para trabalhar ali na primeira zona, né, no primeiro limiar, onde ele vai melhorando o condicionamento. Uma pessoa que quer perder peso, a gente trabalha entre o primeiro limiar e o segundo, né? Quando você tem uma queima maior, um estresse oxidativo maior ali da mitocôndria. Só para ficar claro, o que é esse primeiro limiar, segundo limiar, como que você identifica e como que você sabe que você está trabalhando nesse fator? Boa pergunta. Então, o primeiro limiar é quando o paciente começa a fazer atividade física, né? Então, na ergospirometria, ele fica com uma máscara e vai medindo, vai fazendo a mensuração dos gases. Então, o primeiro limiar é onde ele consome o maior produto, que é o oxigênio, né? Quando você está fazendo exercício, você precisa consumir oxigênio, né? O oxigênio tem que entrar nos tecidos para poder você lá aumentar a frequência cardíaca, né? Melhorar, aumentar o débito cardíaco, vamos dizer assim. Então, é um gráfico que a ergospirometria dá, onde o paciente ele atinge o pico máximo do consumo de oxigênio. De certa forma, que é onde ele começa a entrar em estresse, fadiga, esse oxigênio ele faz um platôzinho e com o tempo ele começa a cair. E aí ele cai, ele começa a entrar em anaerobiose, começa a não consumir mais oxigênio, mas sim produzir mais CO2, né? O chamado sistema tampão, né? Ácido carbônico, ele começa a produzir mais CO2. Aí cai o O2 e aumenta o CO2, que é onde ele está entrando no segundo limiar. Então isso é um gráfico, tá? É um gráfico que a ergospirometria consegue mensurar. Beleza. Não pode ir. Isso aí seria legal a gente explicar, né? Mostrar, ilustrar, né? Falando assim pode ficar um pouquinho mais confuso. Mas eu lembro que tinha que fazer o pico, o platô. Mas isso aí a máquina te dá, a máquina mensura, você tem que interpretar lá. Então, basicamente, o primeiro limiar é onde ele tem um consumo máximo de oxigênio, né? Que depois entra em platô, começa a cair. O segundo limiar é onde que ele começa a produzir mais oxigênio, que ele começa a ventilar mais, que ele está mais cansadão. Tá? Isso aí é o gráfico que a máquina te dá. Então, nesses intervalos, você consegue planejar, por exemplo, melhorar o rendimento de um atleta. Entendeu? É bem interessante. Né? Você comentou bastante sobre 3 meses, né? 12 semanas é o tempo que a gente precisa para ter uma alteração ali, de repente, pressão e tudo mais. Um paciente de baixo risco. Isso, paciente de baixo risco. Beleza. O alto risco a gente nem espera. Se ele é alto risco, a gente já começa a tratar com medicação. Tá? Medicação, monoterapia ou dupla terapia. Trata e 3 meses reavalia da mesma forma. O que é dupla terapia, monoterapia? Você usar 2 classes de antihipertensivo. Por exemplo, um losartano, enalapril, um hidroclorotiazida, né? Quando ele é de alto risco, ali, classe de hipertensão que a gente fala de classe 3. Tá? Então a gente já nem espera 3 meses. Se ele é alto risco, ele tem alto risco de evoluir com uma doença. Então a gente não pode esperar. Então a gente já inicia o tratamento terapêutico. Né? Ou se ele for hipertensão classe 1 ali, está com pressão 14, 15, monoterapia cairia bem, 3 meses você avalia. Se for um hipertenso estágio 2, 3, que é pressão 16 ou 18, dupla terapia. Por exemplo, um enalapril, um losartano, um hidrocloro, 3 meses você reavalia. Tá? Para ele estar numa meta ali de 12, né? 12, 13 por 8. Eu estava tentando lembrar aqui o caso, não sei se você vai lembrar, por ainda ser médico do esporte, deve lembrar. Do caso do Washington, lembra? Do Fluminense, que jogou na Ponte Preta. O que foi o caso dele mesmo? Do Washington eu tô tentando lembrar se ele foi... Eu não lembro se o dele era... Eu não lembro o caso se era miocardiopatia hipertrófica. Vou tentar dar uma levantada. Dá uma levantada. Eu lembro que ocorreu o evento, mas eu não lembro o que foi o caso dele na época. O Ricardo não acompanha muito futebol, talvez. Você não lembra disso daí. Eu lembro que ele teve um... Eu não lembro o que foi basicamente. A gente até... Porque ele...
sobreviveu. Quer dizer, nem sei se ele teve algum evento ou se só foi um diagnóstico, mas ele chamava ele de coração valente, né? Uma coisa assim, ele até voltou a jogar e depois parou. Vou dar uma olhada aqui. A única pessoa que eu lembro que tinha uma doença cardíaca era no Capitão Tsubasa, Super Campeões, um deles. Era um anime. Bom, eu tenho uma pergunta, é o seguinte. A gente sabe que existem várias alterações que são genéticas, hereditárias, ou probabilidade congênitas também, que são diferentes fatores, mas eu tenho um fator genético de cardiopatias. Porém, são inúmeras cardiopatias, né? Quais são as que apresentam maior probabilidade de fator genético, né? E quais que às vezes não apresentam? Infarto, por exemplo. Beleza, mas por que infartou? Mas assim, infarto tem, agora hipertensão tem. Qual que tem maior possibilidade genética? A maior probabilidade genética é difícil a gente falar qual que é a maior, né? Em termos assim, por exemplo, falando aí das doenças básicas, né? Hipertensão, você tem a genética da hipertensão. Diabetes, você tem a genética da diabetes, mas não necessariamente você vai evoluir, né? Mas se você tem uma predisposição ali, uma resistência insulínica ali, né? Um pâncreas com... Diabetes. Era diabetes dele? Ele tinha diabetes, tinha que fazer a aplicação de insulina. Mas eu não lembrava se ele tinha uma miocardiopatia estrutural, que é no atleta hoje a miocardiopatia hipertrófica, que é a doença do Serginho, Sim. É a doença do esquerdo. Aquele jogador europeu lá que teve que colocar um cardiodesfibrilador implantável, que é um CDI, né? Onde ele, na Europa é liberado o paciente colocar o CDI, que é como se fosse um marca-passo, mas ele dá o choque, né? De tal forma, quando ele está lá jogando, correndo, aumenta a frequência cardíaca. Se ele fizer uma arritmia, o aparelho entra e dá um choque. Na Europa é liberado. No Brasil, não. No Brasil, se o paciente se o jogador tem uma doença estrutural, não é liberado a jogar, né? Aqui está falando, pelo menos é o que está aqui, que diagnosticou com diabetes e depois foi fazer um exame e suas artérias estavam obstruídas, teve que fazer cateterismo, angioplastia o dele, então, e foi obrigado daí a abandonar o futebol. O dele foi coronariopatia, então o dele chama-se doença arterial coronariana. O que é isso? É a evolução de placa de gordura na coronária, né? Que é o evento que é onde vai evoluir com desfecho desfavorável, que é o infarto, né? Então, placa de gordura está associada ao colesterol, que é o colesterol LDL. Voltando lá no trio, né? Voltando no trio. É o trio que manda. Porque se você tem colesterol alto, e o colesterol alto, o LDL, com o colesterol que é L de densidade, que fala light, baixa densidade, que a densidade dele é baixa, mas ele consegue favorecer a formação de aterosclerose no endotélio do vaso. Então essas plaquinhas ali começam 20, 30, 40, 50, vai aumentando ali o fluxo, o acúmulo da placa, onde diminui o fluxo sanguíneo. E se diminui o fluxo sanguíneo, esse paciente ele começa a sentir angina, né? Ele vai fazer um exercício, vai jogar futebol, ele precisa de um débito cardíaco maior, de um esforço maior, o fluxo está diminuído. Então ele vai começar a sentir dor. De tal forma, se você não trata essas placas, que tem medicação para estabilizar ou regredir, esse paciente vai entupir a coronária. Literalmente, né? Literalmente, vai infartar, né? Que foi o caso do Washington. Sim. E ele era diabético. Os diabéticos também evoluem com maior probabilidade de risco de ter infarto. Agora, mais uma curiosidade. Muitas pessoas, quando começam a treinar, e grande maioria quando vai fazer uso de algum tipo de anabolizante, começa a treinar, ela tem alteração visível nos vasos sanguíneos, né? Essa alteração, ela é momentânea do exercício, ela é momentânea quando está tomando alguma coisa, ela é lesiva, não é? Seria uma neoangiogênese? Seria... O que acontece? Entendi. Bom, a princípio, quando você treina, você tem, né, por exemplo, fazer musculação, né, a hipertrofia muscular, né, onde você tem a inibição ali do fluxo emitor ali, você vai provocar uma vasodilatação, vai ter angiogênese, e vão pensar no cenário que o paciente está tomando um anabolizante, né? Agora, o anabolizante não está associado ao aumento da veia, né? Embora ali ele faz uma reação anabólica, né, onde ele vai aumentar ali a estrutura do músculo, né? E a pessoa vai, né, ter mais força, vamos dizer assim, então vai aumentar essa resistência vascular, né? Então, assim, visivelmente para ver a veia, isso aí deve-se ao esforço físico intenso, né? Mas não necessariamente o anabolizante vai aumentar a veia, né? O anabolizante vai agir no músculo, né? Ele vai... A ação dele é anabólica, né? E o quanto o uso indiscriminado, digamos assim, então de anabolizantes pode também levar ao risco cardíaco? Então, quais são os graus de segurança para ser utilizado? Muito boa pergunta. Tá?
Então hoje em dia... O João tá arrebentando hoje, né, velho? Cara, hoje em dia o assunto anabolizante é um assunto palpitante, né? Porque a gente tem os dois lados da moeda, tá? Hoje o uso indiscriminado já é mais do que sabido que pode a palavra levar. Já fala, né? É indiscriminado. Indiscriminado, né? Você tá ali deixando, né, usando anabolizante, deixando níveis de testosterona suprafisiológicos, né, acima de 1000, né, vamos dizer assim, né? Um homem normal de 600 a 1000 ali, você tá tomando, fazendo ciclos de repetição, deixando essa testosterona lá em cima, né, na assim, finalidade de ganhar massa muscular. Você está aumentando o risco cardiovascular. Eu não sei quem aqui frequenta academia ou não, mas na academia a galera compartilha no WhatsApp um cardápio, cara, do mercado negro sobre... Você já recebeu no seu WhatsApp? O meu amigo já mostrou, mano. Já mostrou. Pô, tem isso aqui, ó. O amigo de um amigo meu. O amigo de um amigo mostrou assim pra mim. E tipo... Meu, é uma lista muito grande de anabolizantes, de drogas, que a pessoa, além de ser ilegal, não tem nenhum, sei lá, tipo de normativa, de vigilância, como que é feito, né? O cara, ele já toma sem orientação médica, sozinho, negócio que sabe Deus quem manipulou. Sim. Tá e esse é o grande problema, porque ele começa a se emocionar, porque de fato o anabolizante ele vai ter resultado, né, estético, favorável, ele vai, né... Ele está gostando do que ele está vendo, ele vai partir para um ciclo, parte para outro, fica ali 1, 2, 3 anos, né? Não faz nem a terapia de pós-cíclico, né? Começa a tomar. E o anabolizante em doses superfisiológicas, ele aumenta o risco cardiovascular. Por quê? O anabolizante ele aumenta o colesterol LDL, tá? Ele diminui o HDL, que é o colesterol protetor. Que é o bom. Né? Que é o bom, né? E aumenta a hipertensão, porque ele aumenta a resistência vascular periférica, tá? Ou seja, ele está aumentando o risco cardiovascular. Aí, pegando um paciente que tem fator de risco alto, né, cardiovascular, esse cara está tomando anabolizante. Ele tem história na família de infarto. O irmão infartou, ou pior, evoluiu com uma morte súbita. Alguém que morreu jovem na família. Ele tem um pai que infartou. Ele já tem uma predisposição a ter uma hipertensão. Entendeu? Já tem colesterol na família. Esse cara está aumentando o risco cardiovascular. Diferente de uma pessoa que não tem. Né? É sabido também. A pessoa... né, deixou em dose suprafisiológica, mas ela tem um baixo risco. Então, o anabolizante, né, de fato, também do outro lado, baixos níveis de testosterona também aumenta o risco cardiovascular. Por isso que a obesidade, a obesidade normalmente está relacionada, não está também? Está relacionado porque exatamente, por conta de outra fisiopatologia, não porque ela tem uma doença no eixo hipófise-hipotálamo. Né? Aí a gente chama de hipogonadismo, né? É uma pessoa que está ali mais sedentária. O exercício físico natural ele aumenta a testosterona, né? Quem treina naturalmente ali, né, tem uma sequência de treinos ali, né, 5 vezes por semana, você está aumentando a testosterona. O exercício faz aumentar a testosterona, de tal forma que quando você não treina, ela também cai. Mas esse tem um limite de idade que ele vai produzindo? Ou... Tem um limite de idade. Conforme você vai ficando, uma carcaça vai ficando mais velha, você vai produzindo menos testosterona, né? Diferente do... Não, mas mesmo, eu digo assim, mesmo com atividade física regular, 5, 6 vezes por semana, mesmo com o avançar de idade... Vai ter, então vai é necessário fazer uma reposição hormonal. Então, aí você tem que ver os níveis de testosterona e a indicação da pessoa fazer, porque testosterona muito baixa também está associada a aumento de risco cardiovascular. Né? Hoje em dia, a população que tem testosterona, já foi publicado isso, né? Na Circulation, né? Já saiu estudos mostrando que testosterona baixa também aumenta o risco cardiovascular. João, se a sua não tiver 1000, cara, melhor não. Eu vou saber amanhã. Você sabe por quê? Eu vou saber amanhã, meu exame de testosterona fica pronto amanhã. Mas por que aumenta o risco cardiovascular de testosterona baixa? Porque você tem pouco músculo. O músculo é vida. Pessoa que tem músculo, pessoa que tem vida. Né? Hoje em dia... a gente a nova aposentadoria? Como é que você fala, Ricardo? Isso, é a nova aposentadoria. Eu falo músculo, isso aí, cara. Se você não tiver músculo, você vai gastar o dinheiro na sua aposentadoria com saúde. Exatamente. Inclusive, com quem que você passou, doutor João Mendes? Eu passei com uma tal de doutora Miriam. E o músculo, eu digo mais, o músculo é o maior produto anti-envelhecimento que você não pode comprar. Você concorda? Sim. Que quando você tem músculo, você tem vida. Está associado. Por isso que a pessoa com testosterona baixa vai ter menos músculo. Ela vai ter um fator de uma sarcopenia ali, pega aquele idoso de 70 anos, pouquinho músculo. E não só no idoso, não né? Só no idoso. A gente tem casos aí muito claros, por exemplo, porque quantos atletas, mas principalmente pegando o caso ali de 2 atores da Globo que sofreram acidentes, um de Uber e o outro que foi atropelado lá no Rio de Janeiro, por que os dois sobreviveram? Porque pela gravidade que foi o negócio, você fala, se fosse eu já tinha ido embora.
Entendeu? Mas eles, como tinham Tinha reserva reserva. muscular, né? Então eles enfrentaram ali um longo período de UTI e estão aí bem, Exatamente. sem sequela, ou praticamente sem sequela, Exatamente né? por isso. O músculo está associado diretamente com desfecho de cardiovascular. Baixo músculo aumenta o prognóstico de ter doença. Só. Então, precisa treinar bastante, né, Ricardo? Como é que tá esse... Eu que vou falar pra você. Faz o bíceps. O bíceps. Faz o Bora. bíceps aí pra gente. Bora aí. Bom, acho que... Alguma dúvida a mais? Não, Acho que quanto a aí, gente tá tranquilo. chegando às vias finais já. Sim. Você acha que algum tópico a gente esqueceu de perguntar? Algum tópico que era relevante? Que você acha que você pensou que poderia falar? Hoje em dia, falando em performance, né? O que é performance hoje que as pessoas tanto procuram, né? Performance não é você só conquistar, né, resultados extraordinários, ganhar troféus, medalhas, né? Enfim, hoje performance é simplesmente você acordar de manhã, né? É trabalhar, é estar com quem você gosta, é poder pegar seu filho no colo, né, no dia a dia, chegar em casa e ter energia para brincar com ele, né? E isso que é performance. Então não está associado simplesmente ao fato de você só lá fazer academia e ter músculo. A performance tá muito mais é muito maior do que isso. É colocar Então, na prática colocar da na sua prática vida da sua mesmo. vida, né? E para você ter performance, você precisa de atividade física e uma boa alimentação e uma boa qualidade de sono. Parece fácil, né? Lembrei de um negócio, que, pegando um pouquinho disso que você falou, hoje se fala muito também, só se pensa em calorias. Eu preciso gastar caloria, fazer toda a medição e tudo mais, tá? Então, hoje você tem alguns profissionais de várias áreas que defendem que, por exemplo, você não precisa correr, você não precisa fazer uma coisa intensa, numa zona de treinamento um pouquinho maior, faz só a caminhada, porque ao mesmo tempo, mesmo que você faça mais tempo, você gasta a mesma caloria que se você estivesse correndo. Só que eu não entendo como a caminhada pode melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, né? Então talvez você precise de uma coisa um pouquinho mais intensa. Qual é a correlação de você entender qual é a zona de treinamento que você precisa alcançar para poder melhorar de fato, não pensando só em caloria, mas pensando na proteção, né, do sistema? Muita boa pergunta. Então vamos pensar num paciente sedentário, né, que chega e fala, não faço nada, só como, estou acima do peso, eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Para esse paciente, se ele conseguir levantar da cadeira, já está excelente para uma pessoa que não fazia nada. Levantou da cadeira, vamos começar a caminhar? Beleza. Começou a caminhar? Vamos começar a correr? Evoluiu. Vamos começar a fazer uma atividade física, resistido, com aeróbico? Excelente. Então, nesse cenário, uma pessoa aí que não faz nada, simplesmente o fato dele estar levantando a cadeira, procurando fazer atividades do dia a dia, subir uma escada, em vez de subir o elevador, já está excelente. Agora, pensando em alta performance, aí o cenário é diferente. A gente consegue, né, fazer uma estratificação ali desse paciente, né, dessa pessoa, entender qual o cenário que ela quer. Se ela quer correr uma maratona de 5, de 10, de 20. Eu não digo nem em questão de, por exemplo, de conseguir fazer uma prova específica. Eu falei em questão de corrida, como eu peguei que é o exercício mais democrático, Entendi. digamos Sim, assim. sim. O João, ele quer que você fala, não, tu tem que correr. Fala não. pra ele, você tem que correr. Não É isso que o Eric. Acho que eu não entendi a tua Ele tá pergunta. não, é a quarta vez que ele vê. Não, mas a corrida, em relação a caminhar, Eu tô em relação pegando- Entendi. Você queira saber... Em relação à caminhada, não querendo dizer que a corrida é melhor que isso ou que Entendi. aquilo. Mas eu falo Mas assim, por exemplo, a dizendo, pessoa que né? vai para o treinamento resistido, uma pessoa, se ele não faz talvez um aeróbico que possa melhorar a condição cardiorrespiratória dele, ele também não vai ter Entendi agora o que você quis uma dizer. resistência Exato. ou uma, como fala? Fugiu a palavra. Uma eficácia melhor Sim, durante o exercício sim, dele. Ele sim. vai cansar mais, vai fazer menos repetição, ou não vai Claro. conseguir fazer progressão de carga, Claro. né? Eu tô falando para você ver se você Vai. começa a fazer um aeróbico. Então vamos pegar... Caralho, porra, eu faço 50 minutos diariamente Começou? de Não tô escada sabendo. e Não, então bicicleta retiro o que eu e- disse, porque até 2 semanas atrás ele não Como é que eu fazia? fazia nada. Eu vou saber exatamente o episódio que no dia eu já tava fazendo escada 50 minutos. Episódio vai lá. 62, a gente tá no 66, Não, vou vamos te lá. falar a data. Vai lá. Tá, não, mas assim, para as pessoas em forma geral, Não, porque quando você pega o aí, pessoal da João, musculação, 18 de julho fala eu já que fazia. aeróbico Tá? não pode... Julho? 18 de julho eu Tá. já fazia. Agosto, tá, passou um mês, tá bom. Um mês e pouco.
Parabéns. Um mês Viu? e meio. Ó, evolução, bom. Ô, João, complementando sua pergunta, é o seguinte, a gente entendendo o cenário, o contexto, sempre é mais interessante você associar um exercício aeróbico com o resistido, que é a musculação. Ponto. Né? Se você consegue associar os dois, excelente. Né? Agora, entendendo o contexto de uma pessoa, eu quero ganhar massa muscular. O que é melhor? Ela fazer um aeróbico ou uma musculação? Onde ela vai ganhar mais massa? Na musculação. Né? Na musculação. Então você... Mas intensifica... existe essa relação mesmo? Então, não, então você intensifica o exercício aeróbico. Não é isso, porque eu já vi pontos onde se você tiver um condicionamento cardiorrespiratório aeróbico melhor, você consegue fazer um trabalho resistido de hipertrofia melhor ainda. Entendeu? É isso que eu quero saber. Entendi. Se você correr, você queima músculo. Você queima músculo mesmo? Isso é um mito? Isso é uma verdade? Até onde é verdade? Qual que é a intensidade que isso pode realmente ocorrer ou não pode ocorrer? É essa questão que eu quero trazer. Então, entendeu? aí você tem que entender o gasto energético calórico desse atleta, vamos dizer assim, desse atleta, o amador. Por exemplo, se ele só correr e não ingerir a quantidade de micro, macronutriente adequado e não fizer a musculação, ele vai usar a via, você precisa de energia para correr, para dormir, ele vai começar a usar a via muscular não glicolítica, né? Não da queima da glicose. Né? Então ele vai começar a perder músculo. E de fato, se ele vai correr, vai ter pouca massa muscular, ele vai estar sujeito a lesões, vai aumentar o risco de lesão. E o tipo de fibra muscular que ele está estimulando também é um tipo que vai ser muito mais em série, não de paralelo. Muito mais do tipo específico de fibra que não é de hipertrofia. Vão ser fibras muito mais estilo das fibras, mais vermelhas. Exato, né? Também tem isso. E aí não dá para você pegar a perna e falar assim, eu vou fazer 50 minutos de aeróbico, 30 minutos de, sei lá, anaeróbico. Você vai estimular dois tipos de fibra diferentes. Aí você tem uma questão também disso. Mas um atleta corredor profissional, ele não pode ser muito pesado. Né? Você vê que o pessoal que falando no sentido eles são tudo magros, de performance, né? Com certeza Agora, na performance, o ideal é você tentar associar uma musculação com aeróbico. Para quem não ganha a vida do corpo, o ideal é isso. Agora, para aquele que não faz nada, se ele levantar da cadeira já é muito. Né? Aquele idoso que não faz nada, que vai estar evoluindo com sarcopenia, se ele fazer 3 vezes semanais de musculação, já é alguma coisa. Sim. Agora, eu concordo com o João que... pra gente de todos os esportes, corrida e tudo mais, o mais simples é corrida, e o gasto energético por tempo que você consegue fazer provavelmente seja muito melhor, a não ser que você consiga fazer uma puta de uma bike de spinning no nível hard, com gente gritando do seu lado. O seu treinamento resistido depois que começou a fazer aeróbico? Você sente alguma coisa assim ou não? Puta, que eu venho progredindo no treinamento resistido um tempo, né? Então eu tô seguindo essa progressão. Mas assim, se eu tô treinando aeróbico ou não tô, eu não vejo tanta diferença em relação a isso. O que eu vejo mais é sentir que eu tô fazendo um gasto... Existe uma questão cultural, e ainda é implícita para mim, de que você faz aeróbico, você tem uma queima energética maior, dá essa impressão. Então você fala, vai perder músculo? Nem sempre, legal, nem assim. sempre. Não, só dá a impressão, quer dizer assim. E outra, como você soa mais, a não ser que você esteja fazendo um resting pause, alguma série diferente, vai suar que nem um porco lá fazendo exercício. Quando você soa mais, dá a impressão que você está fazendo uma queima calórica. Eu não acho que está queimando músculo, não. Porque eu acho que está fazendo um déficit calórico adequado, assim, tá ajudando no déficit calórico. Exatamente. Não, o músculo você vai queimar se você não ingerir o nutriente adequado, né? A reposição adequada, não fazer o recovery adequado ali, né? Aí você vai começar a queimar músculo. Mas eu concordo que hoje em dia o pessoal fala, não precisa fazer cardio, não precisa correr, se correr andar a mesma coisa. Eu acho que acho que fizeram algumas análises e extrapolaram a aplicabilidade dessas análises. Entendeu? Esse que é o contexto. Não, claro que correr você vai queimar muito mais energia. Um HIIT ali, por exemplo, né, exercício intervalado, você vai gastar muito mais, vai queimar muito mais. Uma pessoa, por exemplo, quer perder mais peso, você tem que queimar mais, né? Mas o ideal é que se faça. Mas fazer HIIT todo dia Então, aí vai depender da demanda do paciente também. Aí você tem que fazer uma avaliação, né, energética, gasto calórico, né, intensidade de treino. Que é cruel, viu? É cruel. Vai o tipo de... Acho que vai o engajamento aí você vai o engajamento da pessoa. Não, é gostoso. Fazer uma vez na semana é legal. Mas você tem que trabalhar uma musculação junto ali também. Lógico, né? lógico. Você tem que trabalhar. Aprendi com esse cara aqui. Não, acho que é muito ambiente. O ambiente modula muito, cara. Exatamente. Se tiver gente do seu lado que tá afim de pegar peso, você vai junto. Se a gente tá afim de correr, você vai junto. O ambiente é crucial para modular aquilo que você quer melhorar. Né? O ambiente não adianta também. Mais uma vez, você fazer exercício lá, ficar 2, 3 horas na academia, não ingerir a proteína, né? O carboidrato necessário. Ou ingerir até demais. Ou ingerir até demais, você vai ganhar peso também. Ao contrário também, vou tomar muito whey protein também não é legal, né? O suplemento já falo, né? Suplemento. Ele está suplementando uma coisa que você não consegue concluir ali, né? Se não conseguiu fazer com comida limpa, Exato.
Que é difícil. Exato. Mas, Que é difícil. Esse é o problema, que é difícil. é difícil. Vamos ser sinceros. Sim. Não, mas animal, mas eu entendo o que você tá falando, João. Tô só te zoando. O João quer falar que corre, né? Não falando nada. Não, mas assim, só pra deixar claro, o pessoal fala que corrida e. Bom, tem algum ponto que faltou? Acho que foi isso. Só pra né? deixar claro, Estou né? O pessoal fala que contemplado. o exercício resistido, cada um puxa a sua sardinha, só isso. Não, eu puxo ferro. Mas você vê que cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que falam, eu odeio esteira, né? Tem pessoas que falam, eu odeio esteira. O outro fala, não, eu só gosto de puxar ferro. São perfis de Não, mas, pessoas. por também. exemplo, Aí, eu vou viajar agora. Então, sempre antes de alguma viagem, eu já começo a correr. Exceto agora que eu tô com a lesão na perna. Mas, enfim, eu começo a correr porque é muito mais fácil eu chegar lá na Irlanda, ou enfim, onde estiver, e achar sair na rua pra correr. Aí você mantém. Que nem em Londres lá eu saí pra correr. Na Escócia eu Ótimo, tinha academia no sim. prédio, fui Ótimo. na academia. Entendeu? Então eu já começo a me preparar em corrida antes, porque senão na hora eu corro 10 minutos e morro, né? Perfeito. Então, Porque às vezes você chega o lá meu é um não pouquinho tem mais academia. simples, né? Eu fui pra Minas agora, interior de São Paulo, lá perto da sua cidade. Sim, né? Vargem Grande do Sul. Tava lá em São João da Boa Vista, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Eu te mandei foto, né? Uma academia malemar, Mas foi. mas fui. Mas foi. Não deu pra fazer muita coisa, mas eu usei a esteira. Mas nos outros, a academia tava péssima mesmo. Parecia de brinquedo. Daí eu fui só correr na rua. Mas você conseguiu Né? adaptar. Eu fui Isso é correr na legal rua, a gente sim. levar pra população. E fazer exercício né? de peso do corpo pra poder não ficar parado de... Excelente, você Até eu te procurou mandei a fazer. foto lá fazendo. né? Não dá Olha, pra fazer, não dá pra ir na academia? Vamos dar uma O corridinha. João me manda nudes. Não, mano, eu não cheguei a esse ponto ainda, não. Ainda não. Ó, quando ele me manda a foto que vem com aquele sobe uma vez, eu já boto a câmera pra gravar. Eu já ponho pra gravar. Pra dar um print. Porque eu sei que eu posso não usar dá no pra futuro, pôr. né? Dica, pega outro celular. Puta, vou falar pra Lili, me dá aí o celular que eu vou filmar o nudes do tio João. Porque tem aquela população também que eles treinam, né? Legal, mas quando chegar férias, para o mês, né? Férias escolar, aí dezembro, janeiro, para de treinar completamente. Ele treinou legal, né? Ele treinou lá fevereiro, março, abril, maio, Sim. junho, aí julho ele para, que é férias escolar, né? Às vezes tem filho, ou enfim, férias, vai viajar. Aí final de ano, Natal, Ano Novo, para completamente de treinar. Ele volta a estacar zero ali. Ele tava vindo numa vibe boa ali de treino. Aí ele para. Então vai viajar, férias, procura fazer alguma coisa. Ah, não dá pra fazer academia? Vai fazer uma corrida. Hoje dá pra levar elástico, tenta pelo menos um grupo muscular 20 minutos, dá pra tentar salvar. Calistenia é uma Exato. possibilidade. Sim, hoje em dia você consegue acessar lá, né, uma internet, Protocolo no YouTube só pra não ficar parado. né? Exatamente. Hoje em dia treina só quem não quer. Basta estimular a pessoa, né? Sim. Vou falar igual o pessoal fala formalmente. Estou contemplado. Tava na avaliação do MEC na faculdade. Estou contemplado. Caralho, que saco, mano. Porque não fala. Pra mim já deu. Mas o mais difícil é a gente convencer uma pessoa a fazer exercício físico, né? Você tem que entender o contexto da pessoa, né? Ah, sim, tem vários fatores que podem influenciar. Você pegar, né? Você tem um exemplo da laranja, né? Tem um filho, tinha 2 filhos, a mãe tinha uma laranja só. E os 2 queriam a laranja. A mãe pegou, cortou a laranja no meio, deu um pra cada. Agradou os 2? Não agradou. Porque um queria a casca da laranja, o outro queria o suco. Então se ela tivesse descascado a laranja inteira, dado a casca para feito suco, para o outro ia agradar os 2. Então o paciente, assim, uma pessoa que quer mudar, né, o estilo de vida, você tem que entender o cenário que ele está. Que às vezes, né, ela não quer fazer exercício porque ela não quer propriamente. Às vezes ela tem um problema familiar, né, ela tem que trabalhar 12 horas. Ou mora num ambiente que não é favorável, é perigoso. Mulher, principalmente. Exatamente. Tá, dependendo do ambiente. Ah, é só correr na rua. Cara, Exatamente. não é simples. Eu em São Paulo, não importa onde seja, eu não vou pra rua. Fala, mas olha, São Paulo é incrível. Não, cara. João, eu tenho medo de ir em São Paulo. Eu vou só se for dentro do Parque de Ibirapuera e olhando pros lados. Que nem lá eu acho que eu tô totalmente seguro. Que eu vim de outra cidade onde eu já fui assaltado. Então tem esse... Por isso que eu só faço esteira. Eu sou paulista, eu corro na rua, tô acostumado. Não, mas são as particularidades. Então imagina quem realmente João, de fato mora num lugar mais... Eu que sou o perigo quando eu saio. Você é o próprio perigo. Né? Como é que eu falo no Rei Leão? Eu rio da cara do perigo. Muito bom, muito bom. Bom, não somos nós que encerramos. Tem alguma pergunta, João? Não, tranquilo. Não somos nós que encerramos o podcast. Você faz o encerramento, você pode olhar direto para aquela câmera, falar, apesar que ele já mandou sobre a performance, já foi foda. Sim. Mas você fala para aquela câmera o que você quiser, inclusive passa seu contato, as pessoas que querem fazer a avaliação com você, como que onde faz, te procurar, onde te Instagram, certo? Pode passar certinho, sua rede social também, fica à vontade. Maravilha.
E obrigado a participação, né? Bom, eu que agradeço a Muito bom. gentileza. Depois eu vou marcar uma consulta para fazer esse check-up geral meu aí. É isso que eu ia propor pra gente fazer, essa avaliação pré-participação mesmo, né? Como eu ia falar aqui para a população, né? Todo mundo quer fazer, quer mudar seu estilo de vida, quer melhorar a qualidade de vida, né? Seja um jovem, meia idade, um idoso, que quer fazer uma avaliação cardiovascular, né? Identificar se tem um risco cardiovascular para poder estar fazendo uma atividade mais tranquila, deve-se fazer uma avaliação com um cardiologista. Procure seu cardiologista, né? Faça uma consulta, né? Alguns exames já conseguem detectar, né? E eu, por exemplo, no meu consultório eu faço uma avaliação completa, né? Uma consulta ali de 1 hora, eu converso, eu vejo os fatores de risco, né? Eu avalio o cenário do paciente. Então é isso que eu acho que a gente tem que ter o cordão umbilical ligado com o paciente, né? Tem que entender o cenário dele, e a consulta ela não termina ali quando acaba, né? Na realidade ela começa ali quando o paciente vai embora, né? Que é aí onde ele vai ter as dificuldades, né? Os seus empecilhos, e aí a gente tem que pegar na mão desse paciente e acompanhar junto, né? Para poder dar uma melhor qualidade e melhor performance para ele. E onde você atende? Eu atendo no Centro de Excelência de Infusão Hiperbárica, né? Fica localizado na Emília Marengo, 682, terceiro andar, Tatuapé, exatamente, São Paulo. E convido quem quiser conhecer a clínica. A gente trabalha, eu como cardiologista, né? A doutora Amília, endocrinologista e nutróloga. Temos um nutricionista e também trabalhamos com câmara hiperbárica, né? Para melhora ali de cicatriz, né? Pós-operatórios, plásticas, ortopédicas, úlceras, e também para recuperação de atletas, né? Recovery também a gente faz, né? Ou lesão também propriamente. Só aqui para ressaltar, o Instagram dele é Rossi, com 2 S's, Andrio, ANDRIO, certo? Fechou. É isso aí, sigam ele lá e acompanhem e entrem em contato. Agradecer mais uma vez aqui, doutor. Valeu. Nosso Muito obrigado. brinde, e até o próximo episódio, galera.